Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 129 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, primeiro episódio de 2026, hoje é dia, pra vocês, é dia 7 de janeiro, pra mim é dia 5, tô gravando segundona, mas feliz ano novo, né, a todos vocês, agradeço muito a quem me acompanha e vamos abrir um novo ano com velhos problemas, né, os problemas de relacionamento são sempre os mesmos desde que a humanidade existe. O que mudam são as soluções. Eu espero que esse ano traga novidades. Aliás, eu vou trazer muita novidade para vocês. Podem ter certeza. E o tema de hoje, galera, é sensível e é justamente a escalada da violência contra as mulheres. Né? Os números de feminicídio estão altos, os casos estão mais visíveis e é assustador entender os bastidores do problema quando você trabalha com relacionamentos e estuda psicologia. Porque do lado de cá da ciência, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, do jornalismo, que eu também sou jornalista, a gente vê de tudo. E meio que começa a entender de tudo também e passa a perceber os padrões e a gente entende os cenários, estuda casos e sempre se assusta, né, quando a gente vê a violência ficando cada vez pior. Então o objetivo de hoje é entender o que se passa no nosso planeta, no nosso país, nessa escalada da violência contra as mulheres e refletir sobre como que a gente pode mudar esse cenário tão triste, certo? Então vamos nessa, meus queridos, né? Lembrando que vocês podem acompanhar agora os meus vídeos que voltaram a ser, não diários, mas quase todo dia tem vídeo no Instagram e no TikTok, tá? Então vocês me procuram pelo @edu.baggio.psi. Edu, não entendi. Vai na descrição do episódio, tem lá os links para as minhas redes sociais, tá bom? E você que me segue, que adora o meu podcast, não se esqueçam de seguir, gente. A maioria de quem me escuta não me segue e não avalia os episódios. Lembrando, esse conteúdo aqui é de graça, tudo você tem que fazer é apertar um botão. Me ajuda muito, tá bom? E antes da gente começar, eu queria agradecer a 3 países em especial, porque saiu a retrospectiva do podcast lá em dezembro, né, do ano passado, e sempre mostra as estatísticas, alguns dados geográficos, culturais, o que vocês escutam. Então eu fiquei triste saber que vocês não escutam rock, gente. Pelo menos a maioria não escuta rock aqui. Gente, rock é vida. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi perceber que depois do Brasil, os países que mais escutam o podcast Relacionamento é Coisa Séria, e eu que vos falo, são a Itália, Portugal e a Austrália. Austrália, hello guys, how are you? A gente podia fazer um episódio inteiro em inglês, né? Ninguém aqui no Brasil ia escutar, praticamente ninguém. Mas fico bem feliz, agradeço italianos. Eu sou Baggio, meu Deus, misturei espanhol com italiano. Eu sou Baggio. Pra quem não sabe, Baggio é um sobrenome italiano. Quando tem 2 Gs assim, tem uma pausa, tá ligado? Tipo, Baggio. Pizza. Por isso vocês não falam pizza, vocês falam pizza, porque no italiano contém 2 consoantes. Se eu estiver errado, por favor, fluentes em italiano me corrijam, mas contém 2 consonantes juntas. Baggio, pizza. É por isso que a gente fala pizza, né? Portugueses, nossos colonizadores, muito obrigado pelo carinho de vocês. Já atendi muita gente da Itália, de Portugal, e tenho clientes australianos também. É muito legal atender em inglês, gente. Vale bem a pena. Então, meu carinho a vocês 3 que ficaram, né, no topo da lista. Tem mais um monte de país lá, mas o que mais importa é Itália, Portugal e Austrália. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? E vamos lá, vamos entrar no assunto de hoje então. E é um assunto pesado, eu tenho consciência. E antes de eu escrever esse roteiro, justamente o primeiro do ano, né, eu conversei com algumas amigas sobre o assunto. O que vocês acham? Elas acompanham o podcast, outras não, mas a maioria acompanha. Elas falam assim, não, eu acho que é um assunto pertinente sim, porque tá feia a coisa, tá feia, né? E algumas dessas minhas amigas passaram por abusos, né? Elas me autorizaram a falar isso. Então elas já sofreram violências em relacionamentos e foi muito triste.
Então você fala, não, Edu, é um assunto necessário. Eu me sinto responsável, porque eu já entendi que eu sou um influenciador, tem muita gente, tem milhares de pessoas que me escutam, então eu acho que seria patético da minha parte ignorar esse assunto, sendo que eu sou um jornalista, eu sou um homem, eu trabalho com relacionamentos, eu crio conteúdo sobre esse tema e eu faço psicologia. Então, se vocês não quiserem seguir no episódio de hoje, falar, não, esse assunto é muito pesado, eu vou entender, tá bom? Mas, se você ficou, vamos lá, tem muita coisa pra falar, tá bom? Primeiro caso, né, que eu queria falar. Bom, na verdade são dois casos que eu achei bem interessantes da gente trazer aqui, não vou entrar em detalhes, tá bom? Mas são os casos da Tainara, que ela infelizmente morreu. Acho que foi no final do ano passado, acho que foi bem na noite de Natal, foi no dia 24 de dezembro. Ela tinha sido arrastada por 1 quilômetro pelo ex-namorado. O cara tá preso e ela morreu, tá? Ela sobreviveu por quase 30 dias, mas infelizmente queria muito que ela tivesse sobrevivido, queria muito ver uma entrevista com a Tainara, mas não deu certo, né? Ela infelizmente se foi. E outro caso que aconteceu que é o oposto, né? Uma namorada matou o namorado e uma amiga dele, né? Uma tal de Giovanna tá presa também, foi um homicídio. E também fala sobre essa questão de posse, né, do parceiro, do ex-parceiro, dos ciúmes, dessa escalada, né, de violência. Então, mulheres infelizmente também matam. Então, temos o caso da Tainá, temos os casos de vários feminicídios, mas a gente percebe que a violência ela não é só da natureza do homem, do macho, né? Essa violência do relacionamento, ela existe, né? E ela é uma falha de limite, de uma ideia de posse, de uma ideia de controle, e ela pode aparecer em qualquer gênero. É óbvio, é importante registrar aqui que, né, a quantidade de mulheres assassinadas é muito maior do que a de homens, né? Mas acontece em ambos os gêneros, é muito triste isso, né? Só que o feminicídio tem uma marca, porque é um padrão massivo, né, muito intenso, estrutural no nosso país e que recai sobre as mulheres, que são as maiores vítimas, obviamente, né? E qual que é o problema? O que me trouxe a gravar esse episódio aqui no Brasil, enquanto, né, o Brasil comemora uma queda de alguns indicadores de violência, procurem aí nos jornais, vocês vão ver, né, tem um número que se recusa a cair, que é essa bosta desse feminicídio. Tá? Então, só para vocês entenderem, em 2024, 2 anos atrás, um ano atrás, né, porque estamos no dia 5 de janeiro, 7 de janeiro, em 2024, 1.492 mulheres foram assassinadas por serem mulheres. Então, é uma média de 4 mulheres mortas por dia em razão de relacionamentos. Tá? São mulheres, são mortas por serem mulheres. Não porque cometeram um crime, não era porque elas estavam assaltando alguém. Elas simplesmente, provavelmente, terminaram com o cara, ou tiveram uma briga, uma discussão e foram mortas por serem mulheres, né? E isso, meus queridos e minhas queridas, não é azar, não é caso raro e isolado, não é onda passageira, nem aquela história de que eu já escutei, que eu acho horrível de ouvir, mas só acontece com mulher pobre. Não é só com mulher pobre, né? E muito menos esse papo de que agora a imprensa que tá cobrindo mais. Tem mais gay porque tá cobrindo mais. Gente, isso é padrão social e é antigo, tá? Essas mulheres sempre foram mortas. Realmente tá aparecendo mais, tá? O que é uma pena. Eu percebo nas redes sociais, tá demais a exposição. Acho que às vezes passa até um pouco do ponto, assim, sabe? E o que nos leva a uma análise, uma revisão histórica do que a humanidade é capaz, infelizmente. E onde que eu quero chegar com essa história, né? Porque assim, gente, a história da humanidade, ela é lenta para mudar, tá? Então assim, revoluções levam tempo para acontecer e a natureza humana, ela demora para aprender certas coisas, né? Como o quanto o racismo é ruim, o quanto o antissemitismo é ruim. Para quem não entende, não sabe o que é, tá tudo bem. Antissemitismo é o ódio aos judeus, tá? Vocês com certeza, ok, tá tendo uma guerra agora que tá muito feia, os judeus estão pegando pesado, mas lembremos de 1945, né, do Holocausto na Alemanha. Eu estive na Alemanha, eu fui no museu do Holocausto, e os judeus são perseguidos há muito tempo. Só você ler a Bíblia que você vai perceber isso também. Jesus era um judeu, né?
E também temos a questão do machismo. E só pra vocês terem uma ideia aqui como que é louco isso, eu até fiz uma conta aqui pra vocês terem uma ideia de como que a história ela demora pra mudar. Vamos pensar, por exemplo, em racismo, tá? Já parou pra pensar que a escravatura, né, a escravidão no Brasil, só foi considerada ilegal? Eu vou dizer ilegal pra não dizer que foi abolida, porque não foi nesse dia que, veio a Lei Áurea com a Princesa Isabel e acabou. Demorou. Mas assim, a escravidão dos negros foi considerada ilegal, crime, no Brasil em 13 de maio de 1888. É daí que vem o feriado que você usa para ir descansar ao invés de refletir. Então, foi em 1888. Então, assim, eu gosto de colocar as coisas em perspectiva, tá? Eu gosto muito da ideia de entender há quanto tempo faz as coisas. Vou dar 2 ideias de perspectiva só para vocês ficarem bem doidos. A primeira tem a ver com dinossauro. Sei que não tem nada a ver com o assunto, mas vocês já vão entender. Nós, seres humanos, estamos mais próximos do Tiranossauro Rex, o T-Rex, aquele fodão lá, do que o T-Rex está próximo do Estegossauro. O Estegossauro é aquele dinossauro que tem um monte de espinho nas costas, assim. Ou seja, faz tanto tempo que o Estegossauro viveu, porque assim, o Estegossauro não conviveu com o Tiranossauro. Quando o Tiranossauro nasceu, surgiu, o Estegossauro já era extinto. Ou seja, na linha do tempo do planeta Terra, o Tiranossauro está mais perto de nós humanos, são acho que 86 milhões de anos, e o Estegossauro está a 137 milhões de anos do Tiranossauro. Ou seja, tem dinossauro mais perto da gente do que perto deles mesmos. É muito doido. Quando você coloca em perspectiva, as coisas mudam. Então vamos pensar assim, ó. Estamos em 2025, tá? Ok, 2025, só para facilitar a conta. 2025 menos 1888, que é quando a escravidão tornou-se ilegal, faz 137 anos. 137. Tá? Então, por exemplo, o meu avô nasceu em 1912. Quando ele nasceu, a escravidão tinha sido abolida há 24 anos. Vocês acham que em 24 anos muda a ideia sobre os negros no Brasil? Em 24 anos. Ou seja, quando meu avô nasceu, ainda existia muito preconceito. E provavelmente ainda existiam escravos. Tanto é que meu bisavô nasceu na época em que existiam escravos no Brasil. O seu bisavô também. Tá? Antes de você me aponte o dedo. Ou seja, os nossos bisavós conviveram na escravidão. E provavelmente tinham escravos. Vai saber, né? Então, onde que eu quero chegar? Se faz 137 anos, caralho, foi ontem. Foi ontem. É muito recente. Se a escravidão foi extinta e o racismo ainda permanece, imagine o machismo. Nossa, é mais antigo ainda. Sabe, o machismo existe desde que o mundo existe. É muito triste. Né? Ou seja, o machismo que leva ao feminicídio vai demorar muito tempo para ser superado. Tá? Até porque, né, temos mulheres machistas também, no sentido de que é cultural no Brasil, infelizmente, o machismo. Essa cultura é passada de geração em geração e o machismo ele é passado de pai para filho, de mãe para filha, de mãe para filho. É de família, é dentro da família, é um contexto familiar. Isso é muito triste da gente perceber. Então a gente pode pensar que a história ela não é um círculo perfeito, né? As coisas não acontecem na velocidade que a gente quer. E da forma como a gente quer. Ela é mais um para-choque. Né? Então a gente bate nos mesmos temas, racismo, machismo, antissemitismo, mas com novas ferramentas, novas leis, mas também a gente encontra novas resistências. Quando você acha que está tudo bem, aí aparece alguém, uma celebridade que age como uma machista ou um machista, você encontra uma figura pública, você encontra uma lei que é estranha, que parece que complica mais as coisas. Então, parece que a gente dá 2 passos para frente, 3 para trás, 4 para frente, 9 para trás, 80 para frente, 200 para trás. Fica, porra, velho. E parece que a coisa demora muito para mudar e às vezes piora. Mas, ai meu Deus, ninguém entendeu o bilhete, né? O bilhete era sério e a galera não entendeu. Então a cultura muda devagar por um motivo simples, tá? Muitas vezes a gente está no automático. E aonde que está o machismo nessa automação cultural misógina? Misógina, para quem não sabe, é o ódio às mulheres, tá? Da onde que vem isso? Tá na família, como a gente já falou, tá na piadinha, sabe a piada da loira burra, né, que a galera conta, enfim. Tá nas amizades, tá na igreja. Não tô dizendo que todo crente é violento, mas algumas religiões são mais machistas. Tá na escola,
que ensina esses padrões. Tá no algoritmo que te entrega um conteúdo de red pills que odeiam mulheres e se acham os escrotos do caralho, enfim. Foi mal. Ah, não aguento esses caras, meu. Ui, que nojo. Mas enfim, o algoritmo também às vezes favorece coisa ruim. A gente sabe que YouTube, que Instagram, que TikTok, que grandes, né, empresas às vezes faturam com intolerâncias também, né? Outro ponto importante, né? A gente não acorda machista, a gente é treinado, então é uma coisa pra gente se ligar. Façam uma revisão na família de vocês, onde estão esses padrões, se você também não tem isso enraizado dentro de você, né? Porque o feminicídio, ele não é qualquer homicídio de uma mulher, né? A morte por razão da condição do sexo feminino, né? É um contexto doméstico, é um contexto familiar, geralmente, né? O feminicídio, ele é entre irmãos, entre familiares, né? Entre parceiros, é muito triste. Existe então um menosprezo, uma discriminação contra a mulher. E sim, né, uma coisa que eu achei interessante, recentemente a lei do feminicídio mudou, né, virou um crime autônomo, com pena de 20 a 40 anos, e é um contraste muito doido. Isso que me falou foi uma amiga minha que é oh meu Deus, advogada, e qual que foi o contraste que ela trouxe? Falou assim, antes um latrocínio tinha uma pena maior. Quem for advogado puder confirmar isso pra mim, por favor, mas pelo que eu entendi foi o seguinte, comenta aí o que vocês entenderam, mas... o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então entra na sua casa, rouba sua TV, rouba seu computador e te mato porque você resistiu. Isso é latrocínio. A pena de latrocínio era maior do que a pena de feminicídio. Só que, ok, mas são duas mortes, mas num caso é uma morte de uma reação. Já no feminicídio, no latrocínio, então é uma reação. No feminicídio é um motivo torpe. O cara matou porque ela é mulher. É diferente do cara matar uma mulher num latrocínio por reação, matar um homem num latrocínio por uma reação que tá com medo que chame a polícia. É diferente, né? Então a pena para o feminicídio piorou, que é ótimo, né? Aumentou, né? Então não é só matar uma mulher, né? Matar uma mulher porque ela é mulher, dentro de uma lógica de posse, de controle, né, da mulher, de que ela pertence, né, entre aspas, ao homem, um desprezo pela condição da mulher. Afinal, existe muita impunidade, a gente sabe, porque a punição era baixa. Mas também, né, entrando um pouquinho no tema aqui do podcast, que são questões de ciúmes, de possessividade, demonstração de poder. Então, assim, quando você vê acontecer, né, o feminicídio, geralmente é resultado de um relacionamento que tá tóxico pra caralho, né, que tinha muitos ciúmes, tinha muita possessividade, muita demonstração de poder por parte do homem, né, aquele homem frágil que não suporta ser questionado. Então, e nunca é do nada, né? Geralmente você vê a escalada da repressão, da violência, das discussões. Geralmente já tentaram se separar, não conseguiram, daí volta, aí os amigos falam, cuidado com esse cara, vocês estão brigando muito, né? Raramente é do nada, assim. E como eu tinha falado antes, mais cedo, né, as redes sociais estão repletas dos vídeos com flagrantes de agressão e de feminicídio. E eu acho isso passa um pouco do ponto, sabe? A exposição pública, ela alerta, lógico, a gente fala, mas as pessoas têm que ver. Só que assim, por exemplo, quando teve o caso da Tainara, que foi arrastada, cheguei a ver lá no começo, quando apareceu, no dia que aconteceu, tinham imagens sem censura. Parecia ela ali sem qualquer tipo de proteção da imagem. Porque eu acho que até o TikTok e o Instagram percebeu que tá acontecendo demora, né? Então, essa exposição pública, ok, eu concordo que ela é um alerta, ela precisa ser falado, né? Mas eu também acho que em alguns momentos, até porque eu li alguns comentários e vi que, nossa, rola uma dessensibilização, né? Para quem não entende o que é isso, seria uma falta. A gente perde a sensibilidade, tá? É como você vê constantemente filme de terror, chega uma hora que não dá mais medo. Ou você toma muito álcool, chega uma hora que já não faz mais efeito, tem que tomar cada vez mais. Então a gente perde a sensibilidade às substâncias e também às situações. Então, corrupção, já estamos dessensibilizados, infelizmente. Crimes, também barbaridades como feminicídio, perdem a sensibilidade e aí vira um entretenimento horrível. Os vídeos são tremendamente compartilhados, né? Então, de certa forma, o algoritmo ele recompensa a raiva, o horror, a polarização, né? De que,
Que homem não presta, mulher não presta. Né? E qual que é o risco? A gente confunde ver vídeo com fazer alguma coisa, né? Ah, tô aqui distraído, deixa eu ver aqui um caso de feminicídio, olha só que foda, né? Então, o vídeo, ele não é uma solução, né? Ele se torna uma sirene, mas também rola uma dessensibilização quando a coisa é muito explícita. Acho que tem que falar do crime, tem que falar dos casos, mas quando a coisa é muito explícita, isso me preocupa um pouco, tá? Então, acho que a denúncia, a exposição pública tem que funcionar como alertas, né? Só que a solução ela é muito mais profunda, né? Não adianta a gente também noticiar todo o feminicídio, achando que, meu Deus, quanto mais a gente falar, menos casos vai ter, nem sempre assim. Às vezes até o excesso de exposição incentiva, o que é uma pena. O que é uma pena. Então, galera, uma coisa que eu acho importante falar do ponto de vista da psicologia aqui é que algumas pessoas simplesmente não têm cura, tá? E não vão mudar. Então, lógico, tem feminicidas, né? O cara que mata a mulher, que às vezes é por impulso, você vê que rola um arrependimento mesmo. Foi um contexto, foi uma briga, foi uma cachaça, e o cara cometeu o crime. Não tô dizendo que ele tá certo, mas existem pessoas que agem por impulsividade. Tem mulheres também que matam os seus companheiros também, meio de briga, e quando vê, puta, fiz cagada. Mas em alguns casos não tem arrependimento, o que é muito triste, tá? E por isso que eu falo a vocês, não adianta querer educar macho fora de controle, tá? Então, eu já vi casos graves na minha consultoria de garotas que falam, já aconteceu, de eu bater nele, dele me bater também, ou quando a mulher me procura num caso muito grave, fala, porra, Edu, tô apanhando direto, né? E o que eu posso fazer pra controlar ele? Teve um caso há muito tempo atrás, agora já não lembro dos detalhes, mas teve uma mulher que me procurou e ela já contei essa história aqui no podcast, mas se você chegou hoje, eu conto de volta. Foi um caso muito grave, cara, que teve um final feliz, né? Acho importante contar esse caso. Uma cliente minha que me procurou faz uns 3 anos, 2 anos talvez, não lembro, faz tempo já. E a gente abriu quando abriu o Google Meet, né? Eu atendo pelo Google Meet, apareceu a imagem dela, ela tava meio no escuro, assim, e pelo que eu entendi, eu pensei que ela tava dentro do banheiro. E era um banheiro com as paredes de madeira, assim, deu pra ver que era uma casa bem pobre, né? Ela falando baixinho, assim, deu, oi, tudo bem e tal? Dela, oi, Edu, ouvi teu podcast, vi teus vídeos, queria conversar com você. E já queria tirar uma dúvida contigo logo de cara, porque eu tô muito preocupado com o meu relacionamento. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu e tal? Falei, Edu, eu queria saber o que você acha, porque semana passada eu levei um soco na boca e o meu marido deslocou o meu maxilar. Quebrou, né? Deslocou, sei lá, não lembro o que tinha acontecido. E ela tava ainda até com dificuldade de fala e ela me perguntou assim, nossa, na maior ingenuidade e inocência do mundo. Assim, de uma forma até meio pura, assim, me assustou na hora ela falou assim, Edu, você acha que eu deveria separar? Quando ela me fez essa pergunta, eu falei, caralho, se a mulher tá me perguntando isso nesse nível de levar um soco, é porque ela realmente não tem noção do que tá acontecendo com ela. Uma mulher num estado de vulnerabilidade muito grande, né, de pobreza muito grande. E aí a gente foi conversando e tal, entendi melhor o caso. E ela tava dentro do banheiro porque se o marido dela soubesse, espancava ela, né? Então esse cara tinha várias amantes, levava as amantes pra casa, transava com suas amantes na cama deles, e ela sabia, ela via, e ele dava tapa nela pra calar a boca. Como ela chegou até mim, assim, foi uma coragem muito grande, assim. Eu fui acompanhando esse caso por mais ou menos uns 4, 6 meses e a gente conseguiu prender o cara. Lógico, a gente envolveu família, polícia, foi um monte de gente envolvida, foi muito interessante. Então, assim, às vezes eu vejo na minha consultoria conversas que eu considero estranhas e graves, do tipo, a gente briga, já dei tapa nele, já me deu tapa também, ele já jogou o celular na parede, deu soco na parede, deu soco na porta, me chamou de vagabunda, me empurrou, puxou meu cabelo, né, falou que se eu terminasse com ele, eu ia ver só uma coisa, eu ia aprender uma lição. São ameaças. Começa por aí, tá? E geralmente quando o caso entra pra agressão, fala, gente, olha, não é mais caso comigo aqui, tá? É importante vocês procurarem um psicólogo e até um advogado. O ideal é que vocês separem, porque se tá rolando agressão física, mesmo que seja uma agressão física leve, tipo um tapa na cara, que já é grave, mas enfim, não é um assassinato, né? Acho que as coisas não estão caminhando muito bem. Vocês já estão num nível que já ultrapassou a psicologia e virou caso de polícia, né? Então tomem cuidado. Então rola, né? E na faculdade também a gente vê casos de agressores, né? Não posso contar nenhum caso aqui porque não tenho autorização para isso, mas
esses caras que cometem feminicídio, que a gente estuda na faculdade, são pessoas que não se arrependem e fariam de novo e descrevem com detalhes assustadores, assim. Eles abusam de vulneráveis, pessoas que estão internadas, pessoas que estão em coma, né? São coisas muito, muito tristes, assim, de observar. Então, meus queridos e queridas, o homem, ele é criado na nossa sociedade para ser machista, né? E como é que isso acontece? Brinquedos como armas, né? Então, comandos em ação, é carrinho, no carro seja arma, mas é uma brincadeira. Eu sei, eu sou moleque, a gente gosta de bater carrinho, enfim, armas e boneco com metralhadora, com espada, batalhas, né? Então meninos não podem brincar com boneca, porque isso é coisa de viado, né, gente? Na nossa cultura, é uma pena isso. Eu lembro que quando eu era pequeno, assim, eu via minha irmã brincando com boneca e falava, pô, que massa, né? Um troço totalmente diferente, já pode pentear o cabelo. E por que eu falo isso? Porque quando eu já era adulto, tem um jogo de videogame que eu gosto muito, que é o Red Dead Redemption 2. A galera fala Red Dead Redemption, eu não consigo falar assim. Red Dead Redemption 2, que é um jogo de faroeste maravilhoso, uma obra-prima. É um jogo no qual você controla um personagem que é o Arthur Morgan. Ele é um cowboy, ele é fora da lei, tipo GTA, só que no faroeste. É da mesma empresa, inclusive. Da mesma fabricante, que é a... Esqueci o nome da porra da empresa. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu tinha sabido, agora esqueci. Mas Rockstar Games. E... o que acontece nesse jogo, você controla esse cowboy e o cabelo dele cresce, a barba cresce, ele fica sujo, então você tem que tomar banho, você tem que cortar o cabelo, você tem que fazer a barba. Qual é a diferença de uma porra de um jogo de videogame que você tem que cortar o cabelo do cara, você tem que fazer as unhas não, mas você tem que dar banho, você tem que passar perfume, você tem que comer, ele tem que comer, senão ele fica magro e enfraquece, toma tiro, toma mais dano. Qual é a diferença de ter que cuidar de um bonequinho no PlayStation com cuidar de boneco? Você tem que fazer o cabelo, você tem que fazer a unha, você tem que trocar de roupinha, é a mesma coisa. Mas quando é no faroeste, com arma, não sei o que, daí é coisa de macho. Mas quando é boneca, coisa de viado. Tomar no cu essa cultura errada, né? Então, as bonecas ensinam cuidado, né? Tem também, eu lembro que minha irmã tinha um fogãozinho, que ela podia cozinhar, brincar de cozinhar e tal. Porra, cara, mó massa, mas não pode, que é coisa de viado, o menino não pode ter essas coisas. Aí depois, por que o cara não sabe lavar uma louça? Por que o cara não gosta? Não tô defendendo, mas tem uma origem, né, dessa diferença de cultura tão grande, mulheres gostarem tanto de itens de cozinha e homens preferirem carros e armas. Tem uma origem. E, gente, tem um monte de tese de doutorado em cima disso, vamos pesquisar porque tem bastante estudo em cima disso, tá? Faz sentido e justifica muita coisa. Então, a socialização do menino quando pequeno é da agressividade como identidade. Homem não chora, homem não pode chorar, não pode ser sensível, homem é quem manda, homem tem que dominar, homem tem que prover a mulher. Isso é machismo, gente, né? Então o brinquedo ele vira esse símbolo, né, da arma como batalha, como poder, e da boneca cozinha como cuidado, como sensibilidade, né? Então é uma pena isso tudo, né? Então qual que é o alerta aqui, né? Não é sobre que também é um movimento que acontece que eu acho muito triste, né? Um pouco. Aí a coisa começa a se distorcer um pouco, assim, então o problema, como é que a gente resolve o machismo? Transformando o homem no vilão e odiando o homem. Porque primeiro, não é todo homem que comete feminicídio, é uma minoria, né? Não é todo homem que é violento, não é todo homem que bate, não é todo homem que ameaça, né? É sobre padrões masculinos que foram normalizados, padrões masculinos de violência, mas não são todos os homens. Então o oposto de machismo não é odiar o homem, é tornar o homem um adulto emocional. E isso não é função da mulher. Importante falar isso. A obrigação do homem se tornar emocionalmente maduro é do próprio cara. Manos que agora me escutam, vocês comecem a seguir mais canais de mulheres sobre feminismo, sobre o cuidado com a mulher, sobre o que é sensibilidade, o que é menstruação, né? Como que a mulher gosta de sentir prazer, como que a mulher gosta de ser tratada, o que é respeito pela mulher. Tem uma porrada de canais que vocês podem seguir no YouTube, no Instagram, no TikTok. É só parar de seguir só time de futebol e besteira Red Pill, nada contra futebol. Não quero estereótipo aqui, mas vocês entendem o que eu tô falando. E comece a procurar canais sobre personalidades feministas. Homens também podem ser feministas, né? O homem feminista é o homem que não é machista.
É o homem que respeita a mulher. Então, não espere que a minha parceira que me trate. Vocês querem o quê? Vocês querem casar com a mãe de vocês. Vocês querem uma esposa, uma mulher que cuide de vocês e que tenha benefícios. Vocês querem uma mãe com benefícios. Essa é a grande verdade. Então a responsabilidade por consertar homens é do próprio homem. Não é a responsabilidade da mulher. Ah, a mulher que saiba lidar comigo, que me ensine, que a respeito. Caralho, vai atrás de informação você. Porque eu falo, cara... Ó, falando do ponto de vista de um homem que sou eu, que veio do mundo dos games. Eu joguei videogame muito tempo e adoro, defendo super. Não é todo homem que joga videogame que se torna violento, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é todo homem que brinca de arminha também na infância que se torna violento. Não quero generalizar, mas é que tem uma cultura do homem violento, né? Se os caras passam horas ali no YouTube aprendendo um monte de macete pra matar o vilão, sei o que. Pô, vocês põem toda essa energia numa faculdade, num videogame, não pode colocar num vídeo de YouTube que ensina sobre feminismo, sobre respeito às mulheres? Pode. Por que não faz? Porque não quer. Então, parem de inventar desculpa, homens, e comecem a se coçar, porque a responsabilidade é nossa, não é delas. Tá bom? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. E não ia ter intervalo, mas teve. Enquanto eu fui ali na cozinha pegar mais uma aguinha, eu lembrei de uma coisa. Uma vez achei muito legal. Uma vez um cara me procurou, um cliente aqui da consultoria, falou assim: Du, eu sou reconhecidamente machista. Assumo, e o que eu faço pra poder mudar? Ele não sabia. E muito homem falou assim: mas por onde que eu mudo? Como é que você conserta um carro? Como que você troca uma resistência de chuveiro? Você não vai no YouTube pesquisar? Foi a mesma coisa. Foi pra ele, cara, eu passei por um monte de canal. Falei, só procurar aí feminismo, mulheres, como respeitar mais as mulheres. Só pra pesquisar, tem um monte. Eu podia ter feito uma lista aqui, esqueci. Mas tem um monte, tá? Então... agora eu quero falar do quê? Da solução. Pra onde que a gente vai? Só lembrando que eu tenho um episódio aqui do podcast que é sobre a cultura do machismo, que eu fiz há muito tempo atrás, que fala um pouquinho disso. Vou até passar o número aqui pra vocês, devia ter aberto, mas não está aberto. Deixa eu colocar aqui: machismo. Eu tenho um episódio só sobre isso, que vai ajudar bastante vocês, que é o episódio 65. Aliás, são dois, foi até bom ter pesquisado. No dia 1º de maio de 2024, eu lancei o 49, que é Por que os homens não prestam nos relacionamentos, fala um pouquinho disso. E no episódio 65 eu falei machismo versus feminismo nos relacionamentos. Falo de tudo isso que eu tô falando aqui, só que com mais profundidade. São 2 episódios de 1 hora cada um. E, olha, já fazia 100 episódios que eu falava desse assunto, então não falo tanto assim. Tem que falar mais. Então eu achei que eu falava bastante, mas não, é importante trazer. Então, qual que é a solução, né? Então o que a gente faz, né? Então vamos lá. Então, primeiro ponto, né? Educação psicológica e comportamental nas escolas. Acho uma pena a gente não ter educação financeira nas escolas, a gente não ter educação política. Mas fala-se da história do Brasil. Não, ensinar o que é direita, o que é esquerda, sem esquerda ou de direita, sem direita ou de esquerda, porque a gente precisa das duas coisas. Como é que vota, como é que se escolhe um candidato. Você sabe o que faz um vereador? Você sabe o que faz um deputado estadual? Você sabe o que faz um governador do Paraná? Acho que sei. Comanda. Comandar é muito genérico. Vereador fiscaliza o prefeito, tá? Deputado estadual fiscaliza o governador. E deputado federal fiscaliza o presidente. E assim vai. Então, tem que saber o que é poder legislativo, o que é poder executivo. Tem que saber, cara. Tem que saber essas coisas. Tem que estar na escola. A gente não tem isso. A gente fica vendo lá a porra da fórmula de Bhaskara. A gente fica vendo a bosta da Revolução Francesa numa profundidade do cacete que a gente não precisa. E não sabe votar. E não sabe o que é machismo e como evitar machismo. Não sabe botar uma camisinha. Não sei se já contei pra vocês uma história que eu vi isso na faculdade de jornalismo, lá em 2008, de um casal que engravidou. Isso a gente viu de reportagens. A mulher engravidou, foi no médico e falou: a gente tava usando camisinha e não funcionou. Aí o médico perguntou: mas vocês colocaram a camisinha? Eu falei: não. A mulher olhou pro médico e falou assim: eu engoli a camisinha, não tem que tomar? A mulher engoliu a camisinha. Ela foi pegar no posto de saúde e ninguém ensinou ela como é que usava. Porque, meu Deus, é obsceno. Pênis, vagina, meu Deus, obsceno. Aí dá essas merdas, entendeu? A gente tem que ter educação sexual, né, nessas paradas. Então, assim, outra solução: mais acesso à terapia.
Diagnósticos psicológicos mais cedo. Ah, é narcisista. Pô, se tivesse ido num psicólogo, saberia o diagnóstico. Às vezes é ansiedade, às vezes é TDAH, às vezes é bipolaridade. Então, ter diagnóstico, poder medicar com tantos, melhor. Ah, não tem dinheiro. O SUS tem terapia. Procurem as faculdades da cidade de vocês. E, geralmente, todo curso de psicologia, não sei assim dizer todo, mas no meu curso aqui em Curitiba, tem lá a clínica, o valor é super baixo. Tá? Você vai lá. Acho que toda faculdade deve ter. Vai lá pra parte, eu quero ter terapia aqui acessível. Sempre tem. Quem quer, dá um jeito e acha. Não vai, usa ChatGPT, sei lá, faz alguma coisa. Né? Outra coisa importante, revisão da educação familiar. Né? Por que a gente tem esses ciclos? Diálogos com os homens a respeito dos relacionamentos. Então, homem de falar pra homem. Se você vê um amigo que é machista, bro, não tá legal. Né? Você viu uma violência num casal que é amigo de vocês, gente, isso não tá legal. Então, se você não é machista, fale com o seu amigo que é machista para que ele seja menos machista. Faça a sua parte, né? Outra coisa importante, a revisão dos dogmas religiosos. A gente sabe, eu já li a Bíblia, gente. A Bíblia tem trechos polêmicos do Antigo Testamento que defendem agressão contra mulheres. E muita gente acha que isso é justificativa. Tá na Bíblia. Né? Os caras não declaram, mas sabem que tem... Sabe, tem religiões que colocam o homem acima da mulher, que é uma pena. Tem que colocar do lado, né? Lado a lado. Somos iguais. O que muda são os genitálias e outras questões culturais, mas nós somos seres humanos, estamos todos no mesmo barco, gente. Né? Outra coisa importante, não inimizar o homem, né? Não tornar o homem um inimigo. Não generalizar julgando que todos os homens são feminicidas, porque quando começa a ter muito caso grave, assim, pô, isso aqui, eu vejo um monte de postagem que homem isso, homem aquilo, tá? Cara, calma, não é todo mundo. É a maioria, mas não é todo mundo. Vão com calma. Não hostilizar os relacionamentos. Às vezes eu vejo mulherada falando assim, então não vou me relacionar. Não é todo homem que é feminicida, pelo amor de Deus. Tem relacionamento saudável, tem gente que consegue amar com qualidade, né? Então, nas escolas acho importante falar também sobre consentimento, sobre limites, regulação emocional, resolução de conflitos, como é que resolve uma briga sem dar tapa na cara, né? Então, tirar a ideia de luxo, uma colega minha da faculdade falou, achei muito legal. Hoje a terapia é vista como luxo, acho uma pena isso. Terapia, academia não deveria ser luxo, terapia não deveria ser luxo, né? Skincare não deveria ser luxo, pelo amor de Deus, cara, todo mundo tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, né? Então, criar uma rede de proteção realmente, campanhas, né, que falem com homens sem passar pano, né, e perceber os sinais de abuso cedo, que é o que eu sempre falo aqui no podcast, né, e aprender a abandonar a relação. Cara, meu conteúdo inteiro é sobre como sair de um relacionamento, é só me escutar, é só fazer o que eu recomendo, mas às vezes vocês são teimosos, né, enfim, tem cliente que chega pra mim e fala assim, nossa, Edu, eu ouvi todos os episódios do seu podcast. Eu falei, você ainda tá no relacionamento? Tô. Então vamos lá, eu vou te ajudar a ter coragem. E às vezes mesmo escutando a gente não consegue, é foda, né? Eu entendo. Mas enfim, escutem meu conteúdo que lá tem muita dica. Então assim, sinais em relacionamento. Primeiro, ciúme como virtude. Eu sinto ciúmes porque eu te amo. Ciúmes não é prova de amor. Tem um episódio só sobre isso. Procurei, ciúmes vai aparecer. Controle de roupa, essa saia tá muito curta pra você usar, não gostei desse decote, não gostei das suas amizades, não tô gostando da hora que você tá chegando em casa, não gosto dos lugares que você frequenta, deixa eu ver seu celular, não gosto de quem você segue no Instagram, isso tudo é controle. Começa aí essa merda, tá? Isolamento da parceira, a pessoa vai ficando sem mundo, você não pode mais sair com esses caras, você não pode mais ter amigo homem. Mas todo amigo homem quer pegar minha namorada. Não, não é assim, eu tenho um monte de amiga mulher que não tem o menor interesse sexual nelas. São minhas amigas. Pronto. Assim como minhas amigas também não têm interesse sexual nenhum em mim. Gente, entendam, homens e mulheres podem ser amigos, tá? Também outro sinal clássico, né? Humilhação disfarçada de brincadeira. Te humilhou, contou piadinha, te rebaixou na ceia de Natal. É brincadeira, tá fazendo piada. Como você é sensível, mulher. Puta, que saco. Para com isso. Tá TPM, ô vagabunda? Ixi, os caras falam muito isso. Invasão de privacidade, né? Como pedido por transparência, como eu falei, botar GPS no carro, essas maluquices todas. A escalada da violência, né? Então, como que começa o feminicídio, né? Primeiro é só um empurrão, uma ameaça, um empurrão. Aí vem um pedido de desculpas. Desculpa, eu perdi a cabeça, tava bêbado, tava cansado, tava estressado, o trabalho tá foda. Aí vem uma nova agressão. Um novo pedido de desculpa gigante. Meu Deus, nunca mais vou fazer isso. Eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é a mãe dos meus filhos. Aí vem aquela lua de mel da desculpa, entre tapas e beijos, né? O casal que se ama se resolve na cama. E pronto, o cara te mata. Então assim, se estiver escalando, né? Só que assim, gente,
O abuso ele é um roteiro, ele testa limites. Então se passa no teste, ele sobe de nível. Então se você começa a dar espaço, sim. Só que pra gente fechar esse episódio de hoje, eu não quero ser hipócrita com vocês. Porque nem sempre é fácil sair de um relacionamento abusivo. Veja a história daquela minha cliente que levou um soco na boca. Ela me procurou pra saber se ela deveria terminar ou não. Eu falei, lógico, mas sai dessa porra. Ela saiu, graças a Deus. Então assim, eu sei que não é fácil. Tá? Não vou ser hipócrita aqui e dizer que é só escutar o podcast do Edu, é só escutar lá as influenciadoras feministas e tá tudo resolvido. Não é tão fácil assim, informação não muda conhecimento. Então, eu encorajo vocês a buscar informação, eu encorajo vocês a saírem de relação, mas eu sei que nem sempre dá. Então, caso você não consiga, ligue 180, 180, ou liga pra polícia, conversa com alguém, busca ajuda. Se você não consegue sair por conta, você tá com medo que o seu parceiro agrida você, né? Você tá com medo de ameaças, tá recebendo muita mensagem de ameaça, tá tendo muita briga, procure ajuda. Se você não consegue por conta própria, mulher, eu te acolho, ligue 180 e procure os órgãos competentes. Eu sei que é foda, puta, mas aí se descobrir ele me mata, mas acreditem se quiser. Aliás, acreditem, não queiram acreditar. Muitas mulheres conseguem sair de relações abusivas e conseguem se livrar de um feminicídio quando procuram ajuda, tá? Tem muitos casos positivos também. Tem muitas pessoas que conseguem o resgate, tá bom? Então, se você não tá conseguindo, 180, procurem as redes, tá? Tem muito apoio mundo afora. Tem saída, tá? Tem saída. Tema pesado, mas importante. Abrimos o ano falando do que tem que ser dito, né? Eu gosto de ter coragem de falar dessas coisas difíceis, porque nem sempre a gente tem um lugar organizado para falar dessas pautas, né? Então, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, agradeço aqui Itália, Portugal e Austrália pelo carinho. E todos os outros países também que me escutam, todos vocês moram no meu coração. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, quero saber, tá? Da história de vocês. E a gente se fala na semana que vem. Beijos! Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo.